Shalom, querido irmão, querida irmã. Hoje vamos caminhar juntos por uma das histórias mais poderosas da Bíblia. A jornada de um homem comum que se tornou instrumento do Deus Todo-Poderoso. Hoje falaremos sobre Moisés, o libertador, o profeta, o amigo de Deus. Aperte o coração, prepare a alma e venha comigo nessa viagem pela fé. O povo de Israel gemia na escravidão do Egito. Faraó havia ordenado: todo menino hebreu deveria ser morto. Mas foi nesse tempo de dor e opressão que nasceu Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses e, quando não pôde mais, o colocou num cesto entre os juncos do Nilo. Mas ali, no silêncio das águas, Deus já estava escrevendo a história. E foi a filha de Faraó quem o encontrou. Ela o chamou de Moisés, porque das águas o tirou. Ironicamente, o menino que deveria ser morto foi criado no palácio do inimigo. Você crê que Deus escreve certo, mesmo nas linhas mais tortas da vida? Comente aqui: Deus tem o controle de tudo. Crescido, Moisés viu a dor de seu povo e, num impulso, matou um egípcio e fugiu para o deserto. 40 anos se passaram. Esquecido dos homens, mas jamais esquecido por Deus. E foi ali, no deserto, que o céu se abriu. Na sarça que queimava, mas não se consumia, Moisés ouviu a voz do Eterno: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3:5. Ali começava o propósito. Ali nascia o libertador. Deus ainda chama no meio do deserto. Você consegue ouvir a voz dele? Escreva nos comentários: eis-me aqui, Senhor. Moisés volta ao Egito, com sua vara na mão e o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Ele enfrenta o homem mais poderoso da terra, Faraó, e cada praga que cai sobre o Egito é um grito do céu: deixa o meu povo ir. Água vira sangue, rãs, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos. Então, a libertação. E Moisés guia o povo para fora do Egito em direção ao impossível. Você já viveu um livramento que só Deus poderia fazer? Compartilhe seu testemunho nos comentários. O povo de Israel finalmente estava livre. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Porque logo atrás vinha Faraó com seu exército, carros e cavaleiros. E à frente, o intransponível Mar Vermelho. O medo toma conta do povo. Eles murmuram, gritam, dizem a Moisés: foi para morrer aqui que nos tiraste do Egito. Mas Moisés não se desespera. Ele se volta para Deus. E Deus responde: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. E ali, diante do impossível, Moisés levanta o cajado. O vento começa a soprar, e o mar se abre em 2 muros de água. E os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco. Êxodo 14:22. Eles atravessaram. Pisaram onde antes só havia água. Viram o milagre com os próprios olhos. E quando o exército de Faraó tentou seguir, as águas se fecharam. E o inimigo foi vencido, sem que Israel precisasse lutar. Quando Deus abre o caminho, nem as águas podem impedir. Nem o mar, nem o inimigo, nem o medo. Você precisa de um milagre? Então escreva agora nos comentários: abre o mar, Senhor. E compartilhe essa palavra com alguém que esteja diante de um mar impossível. A travessia não termina no mar, porque a liberdade precisa ser moldada no deserto, no calor escaldante, sem comida, sem água. O povo começa a reclamar, mas Deus, na sua fidelidade, envia o maná do céu, o pão que sustentava o corpo, e a presença que alimentava a alma. E quando a sede aperta, Moisés toca a rocha, e dela jorra água. E feriu a rocha, e dela saiu água em abundância. Números 20:11. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. No Monte Sinai, Moisés sobe. Fica 40 dias e 40 noites com Deus. Ali, ele não apenas recebe mandamentos, ele entra na glória. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33:11. Quando ele desce, o seu rosto resplandece. Brilhava com a glória de Deus. Que intimidade! Que relacionamento! Você deseja essa presença também? Comente agora. Fala comigo, Senhor, e feche os olhos. Peça a Deus para te encontrar no monte da intimidade. Mesmo vendo tantos milagres, o povo ainda murmurava. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, encontra o povo adorando um bezerro de ouro.
Eles trocaram a glória de Deus por um ídolo feito com as próprias mãos. A ira de Deus se acende, mas Moisés com lágrimas intercede. Se perdoares o pecado deste povo, ótimo. Se não, risca o meu nome do teu livro. Êxodo 32:32. Moisés não queria apenas liderança. Ele queria ver salvação. Ele se colocava no lugar do povo. Jejuava, chorava, subia ao monte sozinho. Tudo por amor. Essa é a marca de um verdadeiro servo. Interceder, mesmo quando ninguém merece. Você conhece alguém que precisa dessa intercessão hoje? Comente o nome dessa pessoa. Vamos orar juntos por ela. Após tantos anos de caminhada, o tempo de Moisés chega ao fim. Ele sobe ao Monte Nebo. De lá, contempla a terra prometida, mas não entra. Por um erro cometido, Deus o impediu. Mas mesmo assim, Moisés aceita. Obedece, entrega. E morreu ali Moisés, servo do Senhor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. E o mais lindo, foi o próprio Deus quem o sepultou. Moisés termina sua jornada terrena, mas sua alma permanece viva. Séculos depois, ele aparece com Elias, ao lado de Jesus, no Monte da Transfiguração. Porque quem anda com Deus nunca morre de verdade. Você também deseja terminar sua carreira nos braços de Deus? Comente. Quero ser fiel até o fim. A vida de Moisés é mais do que história. É chamado. É exemplo. É direção para nós. Deus não escolheu Moisés por causa da eloquência, mas pela obediência. Ele usou um homem que não sabia falar bem, para ser a voz de uma nação. E eu te pergunto, se Deus chamou Moisés, por que ele não chamaria você? Comente, Senhor, eis-me aqui. Diga nos comentários o que Deus falou com você hoje. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal para mais histórias como essa. Deus te abençoe. E que assim como Moisés, você também seja íntimo de Deus, amigo do Altíssimo e instrumento de libertação.